À medida em que a população mundial aumenta, cresce desordenadamente o consumo inadequado dos recursos naturais. As causas que provocam esse consumo indiscriminadamente podem estar relacionadas à falta de controle dos órgãos de gestão e aos valores adotados na sociedade em que vivemos. A poluição ambiental mata cerca de 1,7 milhões de crianças no mundo. Existem vários tipos de poluição ambiental. A poluição atmosférica é a que mais causa morte, matando cerca de 9 milhões de pessoas por ano no mundo. Na China, a poluição do ar mata cerca de 2 milhões de pessoas por ano. Dentre as doenças que são causadas pela poluição do ar estão bronquite, pneumonia, asma, rinite, sinusite, cardiopatias. Diferente do que a maioria da população pensa, a poluição ambiental ela não é só prejudicial para o sistema respiratório, predispondo a doenças respiratórias como é conhecida de todos, asma, TPOC, que é a disfunção pulmonar crônica, enfisema, bronquite, câncer, inclusive câncer do sistema respiratório, câncer do pulmão, mas ela também, cada dia vem crescendo mais. Sociedades brasileiras de cardiologia do Brasil e do mundo vem mostrando que o nosso foco tem que ser direcionado para outras doenças também, principalmente as doenças cardiovasculares. E quando nós pensamos em poluentes, o Brasil, São Paulo é campeão em poluentes, estamos crescendo a cada dia na poluição ambiental. E a importância do conhecimento para que nós possamos tomar uma atitude frente a isso, mudarmos um contexto que é a de diminuição da homeostase, da saúde das nossas crianças, mas também dos nossos idosos e de nós também. Os poluentes, nós sabemos que eles se subdividem em poluentes, material particulado, sólido, mas nós temos também os líquidos e os gasosos. Existem muitos, o que mais se estuda são os materiais particulados sólidos, em várias evidências clínicas, estudos, mas nós sabemos que os mais frequentes são aqueles mais conhecidos por nós. Vou começar por aquele que não é o mais vilão, mas é muito vilão, que é o monóxido de carbono. Mas nós temos também, o maior vilão é o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre. Todos esses poluentes e outros também nós consideramos como poluentes primários. Eles já são lesivos, mas reações químicas entre eles geram poluentes secundários. Tem inúmeros, não é minha área de concentração, mas um deles que é muito frequente, muito importante para nós na área de saúde, é o ozônio. E todos eles, o que eles têm em comum? Isso que é o legal, não importa quem seja, a interferência no nosso organismo fisiologicamente, de uma forma geral, é comum. Todos eles formam radicais livres. Traduzindo, radicais livres são oxidantes e geram estresse oxidativo. Dentro da fisiologia, o nosso organismo é tão sábio, tão maravilhoso, que nós temos protetores. Muitas enzimas e reações que são responsáveis por eliminar, por diminuir esses radicais livres. Mas, frente a um número aumentado, cigarro, nós produzimos também na cadeia respiratória radicais livres, a poluição ambiental que vem aumentando a cada dia e outros elementos, nós não conseguimos ter estas enzimas, estas reações químicas que eliminam esses radicais livres e eles prevalecem no nosso organismo. Alguns das enzimas importantes para nós é a glutationa transferase, ela é a estrela, a mais importante. E aonde que vem já um potencial nas crianças? As crianças não produzem muito dessa glutationa transferase, que se subdivide em vários tipos. Além das crianças não produzirem, imunologicamente ou na realidade até geneticamente, elas podem ter menos de alguma destas glutationas, prevalecendo mais ainda radicais livres, que acometem principalmente quem? O sistema respiratório. Nós temos uma outra que é muito importante, que é a superóxido bismutase,
que é importante para eliminar esses radicais livres, mas que é muito importante para o sistema cardiovascular. Existem outras também, como a peroxidase, catalase, que estão ali para nos proteger desses radicais livres. Mas a partir do momento que eu tenho uma quantidade muito elevada, em São Paulo, quando eu não me protejo, eles prevalecem. E esse estresse oxidativo vai gerar o que no tecido? Quer seja o tecido respiratório, quer seja qualquer tecido, qualquer célula, qualquer parede, qualquer membrana, vai gerar um processo inflamatório. Um processo inflamatório agudo, que com certeza, se eu não elimino, vai gerar um processo inflamatório crônico. Essa cronicidade que predispõe ao câncer, essa cronicidade que predispõe a disfunções respiratórias, mas não só elas, cardiovasculares, arritmias, infarto, aterosclerose e outros quadros que podem predispor não só a uma diminuição da qualidade de vida, mas também a óbito, principalmente em crianças, porque a imunidade é mais baixa, a capacidade de proteção é menor, e no nosso idoso também. Apesar de vocês terem colocado crianças, eu não posso esquecer de dizer a gestante. A gestante carrega nela um ser que estará entre nós daqui a pouco. E quando ela respira esse ar poluído, todos esses radicais livres penetram a sua circulação, o seu sistema respiratório. É triste falar como farmacêutica, mas eu tenho uma absorção, uma biodisponibilidade aumentada de poluentes que vão agredir não só o sistema respiratório, mas que na circulação vão lesar, vão gerar um processo inflamatório, uma modificação do epitélio dos vasos. Esse vaso sanguíneo com o diâmetro diminuído, com alteração da sua morfologia, gera aterosclerose, que além de diminuir a circulação para todos os tecidos, todos eles são prejudicados, é prejudicado o cérebro e o sistema cardiovascular e o sistema renal, que nós consideramos órgãos vitais. Então limita muito a qualidade de vida de qualquer ser vivo, adulto, mas principalmente criança, idoso e a gestante, no caso, o ser que está dentro dela. Não podemos esquecer que essa lesão que ocorre nos vasos predispõe muito a trombos, aumentando por isso o risco de trombose. Então, pessoas que já são cardíacas, pessoas que já possuem disfunção respiratória, aumenta muito mais o risco. Antes de vir para cá, eu li um pouquinho aquilo que me interessa muito. Saber isso, nós sabemos a preocupação grande, que aumenta a cada dia. Mas as evidências clínicas, o que elas estão mostrando para nós a cada dia? Que sim, o risco de mortalidade aguda e crônica está aumentando muito. Principalmente em locais congestionados, onde eu tenho uma elevada combustão, poluentes ambientais, pessoas que já são cardíacas, crianças idosas, frente a um estresse emocional do congestionamento, podem predispor à morte súbita. Então vem aí uma importância de nós trabalharmos não só como profissionais da área de saúde, mas de cobrarmos dos órgãos superiores uma mudança frente a isso. Já existe o dia onde nós não saímos com o nosso carro, mas tem que ter outras políticas, a parte de vocês, futuros biomédicos também, né? De informarmos a população, assim como vocês estão fazendo, da importância de muitas vezes não sair de casa num momento congestionado. É triste, mas estarmos dentro do carro com as janelas fechadas e corrigirmos, verificarmos como é que está o nosso ar condicionado, porque às vezes ele é um poluente também. E muito importante, eu sou uma daquelas que levanta a bandeira sempre, a atividade física, não ao sedentarismo. Só que tem que escolher o local e a hora de fazer a atividade física. Atividade física num local poluído, congestionado, não é positivo. Tem estudos mostrando que o próprio atleta fazendo atividade física numa área poluída vai ser mais prejudicial para ele do que benéfico, justamente porque ele vai estar recebendo o poluente ambiental.
A poluição hídrica também é um fato muito importante e está relacionado com a falta de saneamento básico, causando impacto direto na saúde da população. Observa-se que a economia do país interfere diretamente. No Brasil, por exemplo, está havendo uma queda no investimento de duas bases importantes para a sociedade: saúde e educação. Temos hospitais cheios e com poucos funcionários e poucos equipamentos. Na educação, falta investimento e orientação com os cuidados para com o meio ambiente e os cuidados com a água. Professor, o senhor poderia fazer algumas considerações iniciais sobre a água e o nosso planeta? Olha, a água talvez seja um dos temas mais importantes da atualidade para nós aqui no planeta, né? Eu poderia dizer inicialmente que a água ela é essencial à vida, né? Nós, como seres humanos, não podemos viver sem a água. Basta dizer que praticamente 70% do nosso organismo é constituído por água. E todas as reações bioquímicas que ocorrem no nosso organismo são baseadas ou em meio aquoso, né? Ocorrem em meio aquoso. Daí a importância da água para todos nós, como seres humanos. Outro fator importante, né, com relação à água, de toda a água que nós temos no planeta, 97% dessa água é água salgada. Apenas 3% da água que nós temos é água doce, sendo que 2% estão nas geleiras, estão congeladas. Então apenas 1% nós temos de água para toda a humanidade. Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção e cuidar bastante, né? Estudos recentes da Organização Mundial de Saúde demonstraram que nos últimos 50 anos o consumo de água triplicou na humanidade. Isso é preocupante, né? Outro fator importante que a Organização Mundial detectou é que 80% a 90% dos seres humanos ainda consomem água sem tratamento. 80% como média geral e 90% nos países mais pobres, né? Prevê-se, segundo a Organização Mundial de Saúde, que em 2050 cerca de 40% da população mundial terá uma grande dificuldade de acesso à água potável. Então, olha a preocupação que nós temos que ter com esse 1% de água doce do planeta. Ainda nesse relatório da Organização Mundial de Saúde, constatou-se que 1,7 milhões de crianças morrem por ano devido a fatores ambientais, e o maior deles é a água contaminada. Quais são as principais fontes de contaminação da água? Bom, em primeiro lugar, é bom que a gente saiba que a água contaminada é aquela que pode trazer algum dano à saúde da população. Agora, entre as fontes mais comuns estão, com certeza, né, a falta de tratamento dos esgotos e a falta de saneamento básico, né? Também temos como fonte, poderíamos dizer, os resíduos industriais, né, não bem tratados, que voltam à natureza, gerando as contaminações que nós podemos dizer que são contaminações químicas, né, por metais pesados. A agricultura também, ela pode trazer danos, né, no sentido de contaminar os solos com fertilizantes, com agrotóxicos, que acabam com as chuvas sendo carreados para os rios ou mesmo aos mananciais subterrâneos de água, né? Então, essas, eu diria para vocês, são as principais fontes de contaminação. Quais as principais doenças causadas pela água contaminada? Bom, a gente poderia destacar principalmente a diarreia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 2 milhões de pessoas morrem por ano por ingerir água contaminada e acabam tendo diarreia e desidratam e acabam morrendo. Mas as principais vítimas são as crianças, né? Conforme a gente falou, cerca de 1,7 milhões de crianças morrem por ano, né? Sendo o fator principal a água contaminada. Mas nós teríamos ainda a giardíase, a febre tifoide, a cólera e a hepatite A, tá? Essas seriam as principais doenças que a gente poderia dizer que são causadas pela água contaminada.
Bom, isso nós estamos falando do ponto de vista microbiológico, porém nós temos ainda do ponto de vista químico, né? As contaminações por metais pesados, fertilizantes, agrotóxicos, que acabam afetando o sistema nervoso central, fígado, rins, e muitos deles são cancerígenos, né? Então, resumidamente, seria isso. Como podemos minimizar esses problemas envolvendo a água? É um problema sério que demanda responsabilidade acima de tudo. Eu diria que em nível mundial, eu acredito que os países mais ricos deveriam ajudar os países mais pobres, como os africanos, né? A gente vê tanto investimento em armamento, em guerra, e pouquíssimo investimento em solidariedade, não é verdade? Então, mais solidariedade, menos guerra, mais amor, né, entre os países. Agora, do ponto de vista aqui no Brasil, eu gostaria de enfatizar, né, que 55% ainda da nossa população não tem rede de esgoto, né? Vive com esgoto a céu aberto. 45% das cidades aqui no Brasil, 48% das cidades não tem tratamento de esgoto. Com isso, aonde vão parar essas águas contaminadas? Nos lagos, nos rios, né? Gerando toda uma contaminação ambiental. Então, o que falta realmente são políticas sérias, né, de saneamento básico. Menos corrupção, mais solidariedade, não é verdade? Menos dinheiro público desviado, né, e canalizado realmente para os interesses da população. Então, saneamento básico, essa é a solução, né? Essa é a solução. E claro, também mais fiscalização nos resíduos industriais, né? Nos resíduos que voltam à natureza, verificando se eles estão sendo bem tratados, nos descartes, né? Na agricultura, se estão sendo feitos de maneira adequada e não estão contaminando todo o nosso ambiente. O saneamento é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Quase metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. É um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 20% de 40 milhões de pessoas não possui fornecimento de água em suas residências e parte da água que é distribuída se perde no caminho. A principal causa é a falta de investimento e repasse dos órgãos de gestão. Ter saneamento básico contribui para a melhoria de vida de crianças, com a redução da mortalidade infantil e da população geral. A coleta seletiva. Coleta seletiva consiste em separar os resíduos de acordo com sua constituição ou composição. É um importante meio de diminuir a poluição ambiental. Diminui o índice de doenças que são causadas pela poluição. Faz parte do conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios. Controle de natalidade. Permite simultaneamente uma melhoria ambiental e social. Evita o aumento da extração de recursos, além de diminuir a oferta de mão de obra. Favorece o crescimento salarial. Facilitaria a implantação de serviços públicos de qualidade, além de muitos outros benefícios. Outras medidas também devem ser adotadas, tais como diminuir o uso de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, querosene. Os automóveis devem ser regulados constantemente para evitar a queima de combustíveis de forma desregulada. Instalação de sistemas de controle de emissão de gases poluentes nas indústrias. Ampliar a geração de energia através de fontes limpas e renováveis, hidroelétrica, eólica e solar. Recuperação do gás metano nos aterros sanitários. Usar ao máximo iluminação natural nos ambientes domésticos. Não desmatar florestas, pelo contrário, plantar. Outro fator que pode ser extremamente eficiente no processo de conservação está inserido no contexto da educação. Essa forma ocorre na construção de um ensino ligado à qualidade e não à quantidade. Nesse sentido, é necessário que exista uma conscientização por parte da sociedade para que as medidas adotadas sejam eficazes.